Em seus passos, o que faria Jesus? Capítulo 14. Naquela reunião, mais que qualquer outro sentimento, o que prevaleceu foi a comunhão mútua. Maxwell observava aquilo, ansioso pelo ápice que ele sabia ainda não fora alcançado. Quando fosse, aonde isso os levaria? Ele não sabia, mas não estava preocupado. E ficava cada vez mais maravilhado ao ver as consequências advindas da promessa que cada um fizera. Eram efeitos que já se faziam sentir em toda a cidade. Quem poderia prever o nível dessa influência ao fim de um ano inteiro? Uma demonstração dessa comunhão pode ser vista no apoio que Edward Norman recebeu em relação ao jornal. Quando a reunião se encerrou, muitas pessoas foram até ele. Seu pedido de ajuda feito aos discípulos cristãos de Raymond tinha sido perfeitamente compreendido, como se podia ver na reação daquele pequeno grupo. O valor que um jornal como o Diário tinha para os lares e o incentivo que ele representava para a cidadania, principalmente no momento crítico para a cidade, não podia ser medido. Agora, restava saber o que poderia ser feito, uma vez que o jornal havia recebido uma contribuição tão generosa. Mas também era verdade, e Norman insistiu nisso, que o dinheiro por si não poderia transformar o jornal numa potência. A publicação precisava receber o apoio e o carinho dos cristãos de Raymond para que pudesse ser considerada uma das grandes forças da cidade. A semana que viria depois dessa reunião no domingo seria de muita agitação na cidade. Era a semana das eleições. O diretor Marsh, fiel à sua promessa, tomou a sua cruz e a carregou com toda a hombridade, mas não sem sofrimento e até lágrimas, pois uma de suas mais profundas convicções havia sido abalada e ele se afastou do mundo acadêmico onde estivera durante tantos anos, com sofrimento e angústia que lhe custaram mais do que qualquer outra coisa que já tivesse feito como seguidor de Jesus Cristo. Acompanhavam-no alguns poucos professores da faculdade que também haviam assumido o compromisso na primeira igreja. A experiência e o sofrimento deles eram os mesmos que o de Marsh, pois o isolamento deles em relação a todos os deveres da cidadania não tinha sido diferente. O mesmo se aplicava a Henry Maxwell, que mergulhava de cabeça no horror da luta contra o álcool e seus aliados, temendo a cada dia um novo contato com ele. Ele nunca havia carregado uma cruz como essa e cambaleava debaixo dela. Nos breves intervalos, quando voltava do trabalho e buscava o silêncio do seu gabinete para descansar, o suor brotava-lhe da testa, fazendo com que sentisse o terror de alguém que marcha na direção de horrores desconhecidos e nunca vistos. Tempos depois, refletindo sobre tudo isso, ele ficou admirado com o que tinha vivido. Maxwell não era covarde, mas sentia o pavor que qualquer homem como ele sente quando repentinamente se vê diante de um dever que inclui fazer algumas coisas tão estranhas que os próprios detalhes ligados a elas denunciam sua ignorância e o enchem da vergonha da humilhação. O sábado, dia das eleições, havia chegado e a agitação atingia seu ponto mais alto. Houve uma tentativa para fechar todos os bares, mas o êxito tinha sido apenas parcial. Durante todo aquele dia, correu muita bebida. O retângulo estava fervendo, agitado, praguejava e colocava à vista seu pior lado para toda a cidade ver. Gray continuava com suas reuniões na tenda durante a semana e os resultados estavam sendo melhores do que ele se atreveria a esperar. O sábado chegou e parecia-lhe ter sido atingido um momento crítico em seu trabalho. O Espírito Santo e Satanás pareciam estar dando início a um conflito de grandes proporções em torno da bebida. Quanto mais interesse as reuniões despertavam, mais o lado de fora se mostrava vil e feroz.
Os que viviam da venda de bebida não mais escondiam seus sentimentos. Faziam francas ameaças de violência. Numa noite da semana, Gray e o pequeno grupo dos que o ajudavam foram atingidos por vários objetos jogados contra eles ao saírem da tenda tarde da noite. A polícia enviou um destacamento especial. Virginia e Rachel estavam sempre sob a proteção de Rowling ou do Dr. West. Mas a força da música de Rachel não havia diminuído. Ao contrário, parecia que a cada noite a música aumentava a intensidade e a realidade da presença do espírito. A princípio, Gray ficou em dúvida sobre fazer a reunião aquela noite. Mas ele tinha uma regra de conduta simples e sempre se orientava por ela. O espírito parecia orientá-lo a continuar fazendo as reuniões e assim foi também na noite de sábado. A agitação geral na cidade atingiu seu clímax quando as pesquisas foram encerradas às 6 da tarde. Nunca a disputa havia sido tão acirrada em Raymond. A questão da permissão ou proibição da venda de bebidas nunca tinha tido muito peso em tais situações. Nunca esses elementos haviam sido colocados um contra o outro na cidade. Era fato inédito que o diretor da faculdade Lincoln, o pastor da primeira igreja, o deão da catedral e os profissionais que viviam em belas casas na avenida participassem pessoalmente da disputa, representando com sua presença e exemplo a consciência cristã da cidade. Os políticos estavam visivelmente perplexos, mas a perplexidade não os impedia de agir. A disputa foi endurecendo hora após hora, e quando o relógio marcou 6 da tarde, ninguém podia ter certeza do resultado. Todos concordavam que nunca houvera uma eleição assim em Raymond, e ambos os lados aguardavam com grande interesse o anúncio do resultado. Já passava das 10 da noite quando a reunião na tenda terminou. Havia sido uma reunião estranha, mas, sob alguns aspectos, notável. Maxwell estivera presente a pedido de Gray. Estava exausto pelo dia de trabalho, mas o pedido do evangelista fora feito de um jeito que o deixou sem condições de dizer não. O diretor Marsh também estava lá. Era a primeira vez que ele ia ao retângulo e sua curiosidade havia aumentado pelo que vira da influência do evangelista na pior zona da cidade. O Dr. West e Rowling tinham vindo com Rachel e Virginia. Lauren, que ainda estava abrigada na casa de Virginia, ficou ao lado do órgão, sóbria, lúcida e com uma humildade e temor de si mesma que a fizeram permanecer ao lado dela como um cachorro fiel. Durante todo o culto, ela ficou sentada com a cabeça baixa, chorando uma parte do tempo e aos prantos quando Rachel cantou: "Eu era uma ovelha perdida." Estava agarrada à única esperança que havia encontrado e ouvindo as orações, o apelo e a confissão que a retratavam, mas agora, como parte de uma nova criação, com medo de não ter o direito de desfrutar da plenitude de tudo isso. A tenda estava abarrotada de gente. À semelhança das outras vezes, havia barulho do lado de fora. Ele havia aumentado à medida que a noite caía, e Gray achou melhor não prolongar o culto. De vez em quando, se ouvia a multidão gritar ao anúncio dos primeiros resultados da eleição. O retângulo inteiro estava nas ruas, e as pensões, locais de jogatina e cortiços estavam praticamente vazios. Apesar de todas essas coisas que desviavam a atenção, a música de Rachel manteve a multidão dentro da tenda. Aconteceu mais de uma dezena de conversões. No final, o povo estava impaciente e Gray encerrou o culto, permanecendo um pouco mais com os novos convertidos. Rachel, Virginia, Lauren, Rowling e o médico, o diretor Marsh e Maxwell, saíram juntos em direção ao ponto onde esperariam o transporte para voltar para casa. Ao saírem da tenda, perceberam logo que o retângulo estava à beira de um tumulto causado pela embriaguez
e, ao forçarem passagem no meio da turba que se encontrava nas ruas estreitas, foram percebendo que eles mesmos eram objetos de muita atenção. Ali está ele, o sujeito de chapéu. É ele o líder, gritou alguém com voz rouca. O diretor Marsh, com sua aparência firme e imponente, destacava-se no meio do pequeno grupo. Como foram as eleições? Ainda é cedo para sabermos o resultado, não é? Perguntou ele em voz alta, e um homem respondeu. Dizem que o segundo e o terceiro distritos foram quase unânimes em favor da proibição da venda. Se for verdade, o pessoal que vive disso deve ter perdido as eleições. Graças a Deus, espero que seja verdade, exclamou Maxwell. Marsh, estamos em perigo neste lugar. Está percebendo a nossa situação? Precisamos levar as moças para um lugar seguro. É verdade, disse Marsh com toda a seriedade. Naquela hora, uma chuva de pedras e outros objetos caiu sobre eles. A rua estreita e a calçada na frente deles estavam congestionados com os piores elementos do retângulo. A coisa é séria, disse Maxwell. Junto com Marsh, Rowling e o Dr. West, ele começou a avançar por um espaço estreito. Virginia, Rachel e Lauren vinham atrás, protegidas pelos homens que agora viam que elas estavam em perigo. O retângulo estava entregue à embriaguez e à fúria. Marsh e Maxwell eram vistos como os líderes da disputa eleitoral que poderia privá-lo dos bares tão apreciados. Fora os aristocratas, gritou alguém com voz estridente, mais parecida com voz de mulher. Na sequência, uma chuva de lama e pedras os atingiu. Rachel lembrou-se depois que Rowling havia pulado na sua frente e recebido na cabeça e peito várias pedradas que provavelmente a teriam atingido se ele não lhe tivesse servido de escudo. Então, antes que os policiais chegassem, Lauren, olhando para cima e gritando, arremessou-se contra Virginia e a empurrou para o lado. Foi tudo tão rápido que ninguém conseguiu ver o rosto daquele que, do alto de uma janela do bar, de onde Lauren havia saído uma semana antes, atirou uma garrafa pesada que acertou a cabeça da moça, que caiu no chão. Virginia virou-se e, de imediato, ajoelhou-se ao lado dela. Nessa hora, os policiais haviam acabado de chegar junto ao pequeno grupo. O diretor Marsh levantou o braço e gritou para a multidão em fúria. Parem! Vocês mataram a moça! Suas palavras acalmaram um pouco a multidão. Isso é verdade? Perguntou Maxwell, enquanto o Dr. West se ajoelhava do outro lado de Lauren, segurando-a. Ela está morrendo, disse o Dr. West. Rapidamente, Lauren abriu os olhos e sorriu para Virginia, que limpou o sangue do seu rosto, curvou-se e beijou-a. Lauren sorriu outra vez e, no instante seguinte, sua alma estava no paraíso. Era apenas mais uma mulher entre as milhares que já haviam morrido por causa das consequências do álcool. Multidões, afastai-vos, homens e mulheres, desta rua nojenta. Passe o cadáver dela pelo vosso meio e diante dos vossos olhos estupefatos. Ela era uma de vossas filhas, e o retângulo imprimiu sobre ela o sinal da besta. Agradecei ao que morreu pelos pecadores, pois agora brilha a outra imagem de um novo espírito, bem além de seu corpo pálido. Afastai-vos, multidões, dai-lhe espaço, que ela passe em reverência, seguida e cercada pelos cristãos que choram perplexos. Vós a matastes, bêbados, assassinos, até quando, nação cristã? Quem matou essa mulher? Parai! Silêncio! Quem era ela? Lauren, filha das ruas, pobre, bêbada e vil pecadora. Ó Senhor Deus, até quando? Até quando? Sim, os bares a mataram. Ou melhor, foram os cristãos deste país que autorizam a venda de bebidas. Só o dia do juízo final dirá quem foi o assassino de Lauren.